Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos. Sou a Nísia Ontem e costumeiramente nos encontramos aqui nesse canal para continuarmos as nossas, vou dizer, esse aprofundamento, então um entendimento mais light, né, dos ensinamentos de Jesus, light no sentido de absorção. E não algo truncado que não dá para nós entendermos. Então, nós vimos no vídeo passado a respeito dos trabalhadores da última hora. Quando Jesus fala sobre essa parábola dos trabalhadores da última hora, ele está se referindo a 4 tempos distintos. E então nós percebemos que esse tempo, né, nós estamos vivenciando agora. E na sequência que Jesus, esse tempo dos trabalhadores da última hora. Na sequência, Jesus, então, ele está vindo da Galileia e ele está a caminho de Jerusalém. Quando ele termina a parábola dos trabalhadores da última hora, então ele se reúne com os discípulos, ou seja, sempre estava aquela multidão, aquela confusão, né, de gente ao lado de Jesus, e aí então Jesus se afasta, fica apenas com os discípulos e aqueles que também andavam com Jesus, porque diferentemente do que a gente imagina, a família dos discípulos também caminhavam com Jesus. E nesse momento de intimidade do grupo, vamos dizer assim, do grupo familiar, Jesus então começa a falar para eles que ele estava descendo para Jerusalém e que estava chegando a hora que ele seria entregue nas mãos dos príncipes príncipe dos sacerdotes e também dos escribas, que o condenariam à morte. Então, Jesus já começa a mostrar o par e passo que iria acontecer. Primeiro, o príncipe dos sacerdotes, que no caso foi... esqueci o nome dele, agora me fugiu. Mas ele era o príncipe, ele era o que estava ali na liderança, e os escribas também. E depois depois de condená-lo à morte, entregariam a vida dele aos invasores, né, que eram os romanos, e eles o matariam. E aí isso trouxe, logicamente, uma certa comoção, porque Jesus, afinal de contas, estava anunciando com todas as letras que era chegado um momento em que ele teria que sair daqui, desse plano físico, incrivelmente difícil, mas que no terceiro dia ele ressurgiria. Estou falando em ressurgir, estou falando porque as pessoas acreditam numa ressurreição, né, muito diferente daquilo que realmente aconteceu. Por quê? Quando Jesus ele esteve entre nós, ele tinha total domínio sobre a matéria, ele tinha total domínio sobre os fluidos, a manipulação dos fluidos. Então, ele sabia perfeitamente como fazer a multiplicação de pães, andar em cima d'água, a transfiguração no Monte Tabor. Então, para ele nada era mistério, porque ele tinha conhecimento de tudo isso. E aí ele está nesse diálogo, né, com aqueles que estavam ali, falando a respeito de como ia acontecer as coisas. E eu imagino que houve assim um ambiente, o ambiente ficou pesado, um clima de prostração, afinal, aquilo que fora decidido lá atrás, no Monte Tabor, que era onde Jesus se transfigurou e surgiu ao lado de Elias e de Moisés,
Então aquilo estava prestes a acontecer e realmente agora era a hora de lidar com aquilo. Então Jesus estava chamando esses discípulos para essa realidade. A partir de agora, vocês vão ter que caminhar e vão ter que prosseguir. E evidentemente que os 12, que eram a família apostolar, eles ficaram inseguros por conta do que ia se desenrolar depois da crucificação. E isso, então, deixou os ânimos confusos. Uns ficaram aborrecidos, outros ficaram temerosos, mas teve uns que agiram de forma diferente. No Evangelho de Mateus, conta que a mãe de João Evangelista e Tiago, que alguns dizem que se chamava Salomé, que ela era casada com Zebedeu, e outros dizem que era Maria Salomé. Bom, de qualquer forma, ela era a mãe desses dois apóstolos, Tiago esse era o Tiago maior e João, que seria mais tarde o evangelista. Então, essa mãe queria fazer um pedido a eles. Provavelmente ela pediu para que os filhos se manifestassem a Jesus, porque quando Jesus dá a resposta, Jesus fala diretamente com eles. Então, Jesus pergunta o que ela queria. E aí, então, ela diz, né, que gostaria que Jesus, quando chegasse no reino, porque Jesus é o rei da terra, ele é o rei dos reis aqui do nosso planeta, e quando Jesus atingisse, então, o auge do seu reinado, quando ele realmente estivesse entronizado, que ele colocasse um filho dela à sua direita e o outro à sua esquerda. E aí Jesus, sabiamente, vem com uma resposta muito interessante. E aí ele fala diretamente com os meninos, com os discípulos, com os apóstolos, né? Vocês não sabem o que vocês estão me pedindo. Então ele diz assim, o que vocês não podem é beber o cálice que eu vou beber. Vocês poderiam beber desse cálice que eu vou beber? E eles falaram, confirmaram assim, prontamente, podemos. E aí Jesus, sim, vocês beberão do cálice que eu vou beber, mas quem decide, quem fica à direita ou à esquerda, a minha direita ou a minha esquerda, não sou eu, e sim o Pai, porque é ele que tem esse arbítrio para fazer essa decisão. E os outros discípulos ficaram indignados por conta da audácia que eles tiveram em fazer, né, essa proposta para Jesus. Então, nós percebemos aí uma informação importante, porque se a gente for se aprofundando, né, dentro dos ensinamentos e buscando parentesco, grau de parentesco, pode ser que Salomé até fosse parente de Maria de Nazaré. Então, seria algo bem plausível para uma parente direto pedir, interceder em razão aos seus filhos, para que eles tivessem uma posição relevante dentro do reinado. Porque nós devemos lembrar direitinho que Jesus vai falar, né, do reinado, onde ele reinará. Então, nós vamos ter lá na frente, no Apocalipse, assim como nós tivemos lá atrás, com o profeta Daniel, a questão de que haveria um quinto reinado. E esse quinto reinado seria, então, o do próprio Jesus. Mas, então, eles ficaram indignados porque falaram, eles são muito presunçosos. Bom, mas o assunto parece que morreu aí.
E com certeza o assunto de quem fica de um lado e do outro morreu aí, mas o tema da conversa em relação a tudo que ia acontecer deve ter se desdobrado, é que nós não temos os registros, mas deve ter se desdobrado porque no próximo capítulo, que é o 21 de Mateus, nós temos lá quando ele chega e entra triunfalmente em Jerusalém. Então, Jesus, ele faz uma entrada, assim, apoteótica em Jerusalém. Por quê? Jerusalém é uma cidade ou um local do planeta Terra cheio de, não é bem mistérios, mas coisas que nós não temos o alcance de saber, porque é vedado ainda, existe todo um aparato mesmo contendo essas informações para que nós não tenhamos acesso. Então, Jerusalém, na verdade, é a terra de Jesus. Por isso que no Antigo Testamento existe lá as referências quando o Senhor de Israel falava que Jerusalém era a sua cidade. Jerusalém tem algo muito grandioso, porque, primeiro, que se nós olharmos atualmente, ela é disputada por todos e, enfim, ali todo mundo acha que é dono daquela terra. Cristãos vão para lá porque lá é a vertente do cristianismo, os árabes vão para lá, os muçulmanos, porque lá eles acham que a terra é deles, enfim. Então, é uma região, é uma cidade, é uma localização do nosso planeta ainda cheio de mistérios, mas tenho certeza serão desvendados antes que, vamos dizer assim, que a gente espere até. E quando Jesus, então, ele entra em Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém, antes, ele manda os discípulos. Um dos evangelistas diz que o próprio João foi enviado, né? Então, quando eles chegaram a uma cidadezinha chamada Betfagé, que ficava ali no Monte das Oliveiras, então Jesus mandou esses discípulos e falou que era para eles irem a um determinado lugar e vão encontrar uma jumenta amarrada, presa com um filhotinho, e para desprender a jumenta e trazer para ele. E se alguém vos disser alguma coisa, vocês respondam que o Senhor precisa disso e logo, logo ele vai devolver. Então, Jesus mesmo, ele providenciou essa entrada. E muitos dizem assim que ele fez isso justamente para cumprir a profecia. Não, não foi. Jesus fez isso com um motivo muito maior, que era mostrar realmente o que significa aquele pedaço de chão no planeta Terra. Então, quando Jesus ele entra, né, e o pessoal começa a, a multidão começa a ser, né, a ficar em volta de Jesus, aí jogam ali as suas capas, né, jogam as suas capas no chão, e Jesus vai passando, eles jogam, se não me engano, folhas de palmeiras, né, para que ele passasse, enfim, e aí gritavam: Hosana, Hosana nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, nós sabemos que isso tem um significado muito importante, porque quando Jesus entra em Jerusalém, ele entra mostrando que muitas coisas seriam destruídas no sentido assim de
de crenças, de rituais e de costumes que não eram saudáveis. Porque ele, quando ele entra, depois ele se dirige ao templo, e quando ele chega no templo, ele viu que existia um mercado muito estranho lá, né? Então, esse mercado tinha os cambistas, aqueles que trocavam as moedas, tinha o mercado dos animais que eram vendidos para os sacrifícios, e muitas vezes esses animais eles entravam e saíam, ou seja, era uma maneira escusa ou suja de comércio. E quando Jesus entrou ali, muitas pessoas acham que ele bateu em todo mundo. Não, ele virou as mesas dos cambistas, soltou os animais, soltou. E é lógico que quando ele começa a virar as mesas dos cambistas, todo mundo fala, opa, ele tá bravo. E aí ele diz, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Por isso eu falo, Jerusalém é muito importante, porque era ali que estava o templo do próprio Jesus. Não é o templo de Salomão, não é o templo de Davi, é o templo de Jesus que estava ali, mas que tinha sido conspurcado por aqueles que fazem, né, a total alteração ou a transfiguração dos valores estabelecidos por ele mesmo. E aí ele diz assim, né, vocês transformaram a minha casa em covil de ladrões. E a verdade é que os templos antigos, eles serviam exatamente para que houvesse essa conexão com o Deus. Todos os deuses tinham seus templos. E, logicamente, que aquele templo foi erguido também para aquele que seria, vamos dizer assim, o governante da terra, que é o governante da terra. Então, Jesus vai e faz toda essa quebra, né, lógico que continuaram realmente fazendo esse comércio espúrio, continuaram, mas Jesus mostrou que ali tinha uma autoridade, e que essa autoridade não propriamente tinha que ser uma autoridade física, que eu vou agora, a partir de agora eu vou dar as cartas aqui. Não, ele só mostrou que aquilo tinha um dono e tinha um motivo para existir. E aí, então, Jesus purifica esse templo no sentido de que ele fez esse resgate, e esse resgate, na verdade, feriu frontalmente o príncipe dos sacerdotes. E aí, então, Jesus diz, né, que ele diz assim, os principais dos sacerdotes e escribas, quando viram isso, né, ficaram bem assustados. E os meninos, as crianças chamavam, então, Osana ao filho de Davi. E aí eles ficaram indignados, né? Então, e disseram então para Jesus, ouves o que esses dizem? E Jesus disse a eles, né? Sim, vocês nunca leram, pela boca dos meninos e das criancinhas, de peito tiraste o perfeito louvor? E aí ele saiu da cidade e foi para Betânia. E aqui é bem importante, porque quando aqueles que eram os, vamos dizer assim, os paladinos, né, do judaísmo, e quando eles ficaram assim, incrédulos das crianças estarem louvando Jesus, então Jesus diz que pela boca das crianças, essas crianças que Jesus está falando, somos nós que pertencemos à grande massa, né, que nós sofremos manobras e que através do poder que vem de cima sempre, de cima da pirâmide, né, governamental, ou daqueles que fazem as diretrizes, nós seguimos a correnteza, né? Então, tá. Haja vista que passamos aí
por um período tenebroso que ficou até conhecido como Idade das Trevas, a Idade Média, né? Então, a população da Terra sempre foi oprimida por aqueles que acham que mandam e que governam as mentes humanas. Então, aqui Jesus fala que a boca dos meninos e das criancinhas de peito, ou seja, aqueles que eram ainda inocentes, é dali que sairiam os louvores. E hoje, nós percebendo isso, depois que Jesus falou da parábola dos trabalhadores da última hora, então nós podemos analisar assim, que nós somos essas crianças, nós somos esses trabalhadores, nós estamos agora nessa linha de frente. Ah, mas o que nós vamos fazer? Os discípulos tiveram um impacto muito grande quando Jesus falou que dali seria, né, a última viagem dele até Jerusalém. E quando ele diz isso para aqueles que eram as autoridades do templo, hoje nós devemos analisar, né, que nós temos que absorver esses ensinamentos, e o templo que aqui está simbolizado não é um templo agora, é o conhecimento, é aquilo que nós vamos colocar para fora, colocar para vigorar em relação ao nosso entorno, aquilo que nós estamos vivenciando e aquilo que nós estamos proporcionando para aqueles que estão à nossa volta. Não importa se são 5, 10 mil, 1 milhão, não importa. Então, somos nós. Então, novamente, nós vemos aí a questão ainda, né, que Jesus vai fazer linkada à parábola dos trabalhadores das diferentes horas. Não é da última hora, mas das diferentes horas. Então, a reflexão da semana é essa. Agradeço a vocês, peço que deixe o like, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário e estaremos juntos na próxima semana. Até lá!